Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Seguindo nossos estudos para a primeira fase do concurso de cartórios do Maranhão, falaremos nessa aula sobre os direitos de nacionalidade. Lembrando que nós já verificamos os direitos e garantias fundamentais e no nosso edital nós só temos 2 daqueles direitos fundamentais previstos. Conforme a nossa promessa, nós falaremos sobre cada item do edital. Então, falamos já sobre direitos e garantias fundamentais, falamos sobre os direitos sociais na aula passada e esta aula agora sobre os direitos de nacionalidade. Tudo bem? Professor, qual seria o conceito de nacionalidade? Então vamos lá, meus queridos, para você que está anotando no seu caderninho. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga determinado indivíduo a determinado estado. Tudo bem? Então, esse é o conceito de nacionalidade. É o vínculo jurídico que faz com que determinada pessoa integre o povo de um estado. Professor, e qual é a diferença entre povo, população e cidadão? Vamos lá, meus queridos. Povo, conforme consta no conceito de nacionalidade, ele é um dos elementos do Estado. Lembram lá da teoria geral do Estado? O Estado, para a maioria da doutrina, tem 3 elementos, que seria o quê? Território, soberania e povo. Para alguns doutrinadores, entendem que a finalidade também faz parte dos elementos do Estado. Mas, então, o povo é o integrante, povo é um elemento humano do conceito de Estado. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Professor, e o que seria, então, a população? População é o conjunto de pessoas que são encontradas em determinado estado em determinado momento. Conjunto de pessoas que residem em um determinado território em um determinado momento. Então nós temos os nacionais, que é o que nós estudaremos nessa aula, os estrangeiros e também os apátridas. Apátridas, meus queridos, e eu gostaria que você anotasse bem, até vou colocar aqui na tela para vocês, que é o sinônimo de eimátulos. O IES já perguntou isso na prova, o que são eimátulos, então você não pode ser pego de surpresa. Eimátulos é sinônimo de apátrida, que é aquela pessoa que não é nacional e não é estrangeiro. Ele não possui nacionalidade. Tudo bem? Professor, e o senhor falou que vai falar também sobre o conceito de cidadania. O que é o cidadão? Cidadão é o nacional qualificado por gozar de direitos políticos. Então, cidadão é o nacional que possui direitos políticos, que possui o direito de votar e de ser votado. Tudo bem? Então já vimos o conceito, já vimos a diferença entre povo, cidadão e população. Passaremos agora então a estudar as espécies de nacionalidade. Muito legal, cai muito em prova isso, então muita atenção para o que nós falaremos nessa aula. Vamos lá. Professor, quais são as espécies de nacionalidade? Nós temos 2 espécies de nacionalidade. Nacionalidade primária, também conhecida por nacionalidade originária ou nacionalidade de primeiro grau, e a nacionalidade secundária ou nacionalidade adquirida, também conhecida por alguns autores por nacionalidade voluntária. Tudo bem? A nacionalidade primária, meus queridos, ela não depende, em regra, da vontade do indivíduo. O momento do nascimento, de forma involuntária, já determina se determinada pessoa é ou não um nacional. Tudo bem? E a nacionalidade adquirida ou secundária é aquela que depende de voluntariedade. Muita atenção para esse detalhe aqui, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre uma das espécies de nacionalidade originária em que você adquire por voluntariedade. Então, muito cuidado, mas eu vou explicar bem certinho para vocês. Tranquilo? Vamos lá. Professor, e como a pessoa adquire essa nacionalidade? Nós temos 2 critérios para aquisição da nacionalidade. Primeiro, o ius sanguinis,
ou seja, é aquele critério que utiliza a filiação, que utiliza a ascendência de determinado indivíduo, não se importando com o local em que a pessoa nasceu. Então, o importante aqui são os pais, são os avós, são os bisavós de determinada pessoa. É o ius sanguinis. E nós temos também o critério do ius solis, ou seja, o critério da territorialidade. Por este critério, o importante é o local do nascimento. Nós não nos importamos com a descendência, não nos importamos com quem são os pais, quem são os avós ou bisavós da pessoa. O critério do ius solis se preocupa com o local do nascimento. Para esse critério, as pessoas que nascerem em determinado território, independentemente de quem sejam seus pais, avós ou bisavós, eles serão considerados nacionais. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Em razão da adoção desses dois critérios, meus queridos, é possível que determinado indivíduo tenha mais de uma nacionalidade ou que não tenha nenhuma nacionalidade, que seria o caso dos apátridas ou dos eimátulos, que são sinônimos. Como assim, professor? Esse é o que a doutrina chama de multinacionalidade. Professor, o que seria multinacionalidade? Vamos lá. Imagine um filho de um italiano, porque a Itália adota o critério do ius sanguinis, então todas as pessoas que são filhos de italianos, eles serão considerados italianos, independentemente do local onde nascer. Certo? E imagine que essa pessoa nasça no Brasil. E o Brasil, nós veremos no decorrer da aula, que adota em regra o critério da territorialidade. Então, este filho de italiano ou neto de italiano que é nascido no Brasil, no território brasileiro, ele será considerado italiano pela lei italiana, pelo critério do ius sanguinis, e também brasileiro pelo critério da territorialidade. Isso é o que a doutrina chama de conflito positivo de nacionalidade. É a multinacionalidade. Gera o que nós chamamos de polipátridas. Tudo bem? E nós temos também o critério negativo. O critério negativo que nós já estudamos, que seriam o quê? Os apátridas, os eimátulos. Certo? Aquela pessoa que não consegue adquirir a sua nacionalidade em razão de nenhum dos critérios. Imagine, meu querido aluno, que determinado país adota o critério do ius solis, ou seja, o critério do território para a verificação se aquela pessoa é ou não nacional. Esta pessoa, ela viaja para outro país que adota o critério do ius sanguinis, por exemplo, a Itália. Então, essa pessoa viaja para a Itália e tem um filho na Itália. Pelo critério italiano, ele não será italiano, porque ele não é descendente de italiano. E pelo critério do seu país de origem, ele também não é nacional do país de origem, porque aquele país adota somente o critério do ius solis. Neste caso, nós teremos o conflito negativo de nacionalidade que gera o eimátulos, que gera o apátrida. Lembrando, meus queridos, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela não permite, ela proíbe que a pessoa seja sem nacionalidade, que a pessoa não tenha nacionalidade. Toda pessoa tem um direito à nacionalidade. Por isso nós estamos estudando aqui o direito de nacionalidade como um dos direitos, uma das garantias fundamentais. Tudo bem? Professor, então o que seria este brasileiro nato? Meus queridos, brasileiro nato, e nós estudaremos agora o exemplo brasileiro, estudaremos a nacionalidade brasileira, que é aquilo que vai cair na sua prova de primeira fase. O critério do ius solis é a regra no Brasil. Então, o Brasil adota como regra o critério do ius solis, o critério da territorialidade. Entretanto, você anote no seu caderno, é o critério da territorialidade mitigada, é o critério atenuado. Por quê?
porque nós admitimos excepcionalmente também o critério do ius sanguinis. Tranquilo, meus queridos? Então vamos lá. Como nós poderemos detectar um brasileiro nato? Como nós utilizamos, então, esses critérios para determinar a nacionalidade originária no Brasil? Primeiro, o ius solis. Qualquer pessoa que nascer no território brasileiro, mesmo que seja filho de pais estrangeiros, desde que este estrangeiro não esteja a serviço do seu país de origem, ele será considerado nacional. Ele será considerado brasileiro nato. Tudo bem? Então, qualquer pessoa que nascer no território brasileiro, mesmo que filho de pais estrangeiros, desde que esses estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem, serão considerados brasileiros natos, terão a nacionalidade originária brasileira. Tudo bem? Critério do ius solis. Professor, e como é a adoção do critério do ius sanguinis no Brasil, essa excepcionalidade? Vamos lá, meus queridos. O Brasil adota também o critério do ius sanguinis, mas somado com a qualidade de a pessoa estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então vamos lá. Se o nascimento se der fora do território brasileiro, não se der no território brasileiro, mas se o indivíduo for filho de pai ou de mãe, tanto faz, ou um ou outro, ou os dois, filhos de pai ou de mãe brasileiros que estejam a serviço da República Federativa do Brasil, ou o pai ou a mãe, ou ambos, não importa, que estejam a serviço da administração direta e da administração indireta, esse indivíduo será considerado brasileiro nato. Ele adquire o que é a nacionalidade originária, nacionalidade primária, nacionalidade de primeiro grau. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Então, a serviço do Brasil, mas filho de brasileiro ou de brasileira, que nascido no exterior é considerado também brasileiro nato. Uma outra hipótese, professor. A pessoa nasce no exterior, ou seja, não nasce no território brasileiro, filho de pai ou de mãe brasileiro, certo? Pai ou a mãe brasileiro, tanto faz, nato ou naturalizado, isso não importa. Se não estiver a serviço, porque a serviço do país nós já verificamos. Professor, mas e se eles não estiverem a serviço da República Federativa do Brasil? Estão passeando em outro país. O simples ato do registro em uma repartição competente faz com que essa pessoa seja considerada brasileira nata. Então, nós teremos o que? Um indivíduo que adquiriu a nacionalidade originária, ius sanguinis, mais registro em repartição brasileira competente. Então, faz o registro no consulado brasileiro daquele país. Tudo bem, meus queridos? Professor, e a última hipótese? Essa é a mais importante que eu quero que vocês anotem, porque essa é a exceção. Essa é aquela hipótese em que a pessoa adquire a nacionalidade originária, mas por opção. Ela faz a opção pela nacionalidade. É o que a doutrina chama de nacionalidade potestativa. Então vamos lá. Nacionalidade potestativa, meus queridos, é o ius sanguinis, ou seja, filho de brasileiro ou de brasileira, tanto faz, brasileiro nato ou naturalizado, um ou outro ou os dois, mas a opção confirmativa. O que seria isso, professor? O indivíduo nasce fora do território brasileiro, filho de pai ou mãe brasileira que não estejam a serviço da República Federativa do Brasil, não se faz o registro em uma repartição competente. Nestes casos, o indivíduo, depois de atingir a maioridade, depois de atingir os seus 18 anos, ele faz a opção em adquirir a nacionalidade brasileira. Tudo bem, meus queridos? Essa é, então, a nacionalidade potestativa. Tranquilo? Seguindo nosso estudo, passaremos agora para o estudo da nacionalidade derivada, que é o caso dos brasileiros naturalizados. Vamos lá?
Nós temos duas espécies de naturalização, que é a naturalização tácita, que eu vou falar para vocês de forma, não tem previsão mais na nossa Constituição, era prevista na Constituição de 1891, e a naturalização expressa que temos na nossa Constituição de 1988. Vamos lá então. Essa nacionalidade derivada, nacionalidade secundária, nacionalidade de segundo grau, naturalização, depende sempre da manifestação de vontade do interessado e da aquiescência do Estado. Há necessidade de concordância do Estado e de manifestação deste interessado. Tudo bem? Em regra. Porque nós temos essa hipótese que eu falei para vocês da naturalização tácita. Não existe mais, mas fica aqui porque pode cair na sua prova o que é a naturalização tácita. Naturalização tácita é a previsão na Constituição de 1891, que dizia o seguinte: os estrangeiros que, achando-se na República Federativa do Brasil, achando-se no Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, lembram dessa data? Data da proclamação da República. Os estrangeiros que estivessem no Brasil no dia 15 de novembro de 1889 e que não declarassem dentro de 6 meses depois de entrada em vigor da Constituição, eles seriam considerados brasileiros naturalizados. Então, se no prazo de 6 meses eles não manifestassem o desejo de conservar aquela sua nacionalidade de origem, eles seriam considerados brasileiros naturalizados. Tudo bem? Essa é o que? A naturalização tácita, também conhecida na doutrina por grande naturalização. Tudo bem? Fica aí o aspecto histórico para que você possa falar numa prova oral ou então que pode cair também na sua prova de primeira fase. Vamos lá então agora a nossa naturalização expressa, que nós dividimos ela em ordinária e extraordinária. Vamos lá então, professor, o que seria essa naturalização ordinária e extraordinária? Vamos lá. Primeiro, meus queridos, só falar um pouquinho sobre o procedimento da naturalização. Como eu disse para vocês, a naturalização depende de requerimento. Então, o estrangeiro, ele faz um requerimento para o ministro da Justiça, para o Ministério da Justiça e declara lá diversos requisitos, nome, nacionalidade dele, afiliação e o que é mais importante para a nossa prova. Neste requerimento, ele deve indicar se deseja ou não adaptar o seu nome à língua portuguesa. Ou seja, se ele deseja conservar o seu nome conforme a língua de origem, ou se ele deseja traduzir o seu nome para a língua portuguesa. Isso é importante para a questão do nosso registro civil de pessoas naturais. Tudo bem, meus queridos? O ministro da Justiça, entendendo por essa possibilidade, ele vai publicar uma portaria. Essa portaria, ela é publicada no Diário Oficial, chamada de Portaria de Naturalização. Tranquilo? E após essa publicação, o Ministério da Justiça emite um certificado de naturalização. Tranquilo? Esse certificado, professor, como ele é entregue para o naturalizado? Ele é entregue por um juiz federal. Então ele é emitido pelo Ministério da Justiça e entregue ao naturalizado. Tem uma cerimônia para entrega, muito legal, né, em razão do quê? Em razão da importância desse ato, que é a naturalização, que é a vinculação desse indivíduo ao Estado brasileiro. Essa pessoa passa a se tornar parte, o elemento humano do Estado brasileiro. Ele será um brasileiro naturalizado. Tudo bem? Professor, e se não tiver juiz federal naquela localidade, no local em que a pessoa tem o seu domicílio? Aí a cerimônia de entrega será feita pelo juiz estadual daquela comarca. Tranquilo? Então vamos lá. Falaremos agora, então, meus queridos, sobre a naturalização expressa ordinária. Lembrando, né, já falamos sobre a grande naturalização, sobre a naturalização tácita,
E agora a naturalização expressa, que se divide em ordinária e extraordinária. Primeiro, a ordinária. Ordinária, meus queridos, refere-se aos estrangeiros que não são originários dos países de língua portuguesa e também aos apátridas, aquelas pessoas que não possuem nacionalidade, os eimátulos. Os estrangeiros que não são originários de países de língua portuguesa, eles devem preencher aos seguintes requisitos, meus queridos. Vamos lá. Capacidade civil, devem ser pessoas capazes, devem ser registrados como permanentes no Brasil, tudo bem? Devem ter residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos. Então, o prazo mínimo de 4 anos no período anterior ao pedido de naturalização, viu, meus queridos? Pedido imediatamente, no período imediatamente anterior à naturalização, eles devem ter residência contínua de 4 anos no território brasileiro. Devem saber ler e escrever a língua portuguesa. Tranquilo? Essa é um dos elementos para a naturalização expressa ordinária. Ler e escrever a língua portuguesa. Exercer profissão ou ter posse suficiente para a sua manutenção ou para a manutenção de sua família, certo? Devem ter uma idoneidade, devem ter o quê? Um bom procedimento no Brasil durante esse período de residência e também a inexistência de qualquer denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior. Tudo bem, meus queridos? Essa condenação deve ser relacionada a crime doloso em que seja cominada uma pena de prisão superior a 1 ano. E também, por último, o último requisito é o que? A exigência de boa saúde. Professor, onde eu encontro esses requisitos? Esses requisitos estão no artigo 112 do Estatuto dos Estrangeiros. Certo? Então, o Estatuto do Estrangeiro, ele traz esses requisitos para a naturalização expressa ordinária. Tudo bem? E agora, seguindo, nós teremos o que? Aqueles estrangeiros que são originários de países de língua portuguesa, certo? Se são originários de países de língua portuguesa, os requisitos são menores, são menos requisitos. Nós temos o que? Residência por 1 ano ininterrupto na República Federativa do Brasil e também idoneidade moral. Só esses 2 requisitos. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá, seguindo. Professor, e a naturalização expressa extraordinária? Também conhecida como quinzenária. E aí o nome já nos leva a ter esse conceito. Então, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, e aí não importa se ele é de língua portuguesa ou não, de qualquer nacionalidade, que residam no país há mais de 15 anos ininterruptos. Então, se ele residir no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, ele pode requerer a sua naturalização nos termos que nós já ensinamos para vocês. Pedido do Ministério da Justiça, publicação, emissão do certificado e a entrega pelo juiz federal. Tudo bem, meus queridos? Nós temos mais uma exceção que eu gostaria de falar para vocês, que é a naturalização por radicação precoce e também por conclusão de curso superior. Meus queridos, muito cuidado com essa exceção, porque ela costuma cair em prova e pega todo mundo desprevenido. Não é o caso dos alunos do professor André Vilaverde. Essa naturalização por radicação precoce e também por conclusão de curso superior também está prevista no Estatuto do Estrangeiro. E havia essa previsão na Constituição de 1967, na Emenda Constitucional de 1969. O que seria essa naturalização por radicação precoce? Meus queridos, a legislação prevê que as pessoas que fossem nascidas no estrangeiro, mas admitidas no Brasil durante os primeiros 5 anos de vida, né, que fossem radicados definitivamente no território brasileiro, se eles
se manifestassem até 2 anos após adquirida a sua maioridade, eles são considerados brasileiros naturalizados. Tudo bem? E a conclusão de curso superior? No mesmo sentido, meus queridos. Os nascidos no estrangeiro, ou seja, o estrangeiro, que venha a residir no Brasil antes de atingir a maioridade e que façam curso superior no Brasil, em estabelecimento educacional brasileiro e requeiram a sua nacionalidade até 1 ano depois da sua formatura, eles são considerados brasileiros naturalizados. Professor, mas há essa previsão na Constituição de 1988? Não há essa previsão, meus queridos, mas a Constituição, ela estabelece o seguinte, estabelece que a naturalização, ela será concedida na forma da lei. E a lei 6815 de 80, a lei 6.815 de 80, que é o Estatuto dos Estrangeiros, prevê a naturalização por radicação precoce e por conclusão em curso superior. Então, esses dois institutos são plenamente válidos e eles são considerados como hipóteses de naturalização, hipótese de aquisição de nacionalidade derivada. Tranquilo, meus queridos? Professor, e o que é a quase nacionalidade? Meus queridos, em relação aos portugueses, nós temos uma previsão específica na nossa Constituição. Os portugueses, eles podem se naturalizar lá pelo mesmo critério que nós já vimos, residência por 1 ano, idoneidade moral, lembra dos países originários de língua portuguesa? Então, Portugal originário de língua portuguesa. Nesse caso, eles podem se naturalizar daquela mesma forma. Entretanto, se eles não quiserem se naturalizar daquela forma, há o que a doutrina chama de princípio da reciprocidade. Em razão do princípio da reciprocidade, em razão de tratados internacionais assinados e em vigor entre o Brasil e Portugal, eles terão os mesmos direitos inerentes aos brasileiros, salvo aquelas vedações constitucionais. Então esse é o princípio da reciprocidade, mas nos casos em que o português ele não requeira a sua naturalização nos termos que nós já estudamos. Tudo bem, meus queridos? Isso é o que nós chamamos de cláusula de reciprocidade, que gera o que a doutrina chama de quase nacionalidade. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Tudo jóia? Vamos então para o último tópico da nossa aula, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre isso, que é o seguinte: perda de nacionalidade. Hipóteses de perda de nacionalidade. Vamos lá, nós temos 2 hipóteses, meus queridos. Primeiro, cancelamento de naturalização. Lembrem dessa palavra, não há cancelamento de nacionalidade, há cancelamento de naturalização e aquisição de outra nacionalidade. Nesse caso, nós teremos uma hipótese de perda de nacionalidade, mas não há cancelamento de nacionalidade, há cancelamento de naturalização. Professor, explique melhor isso. Vamos lá. Primeiro, então, o cancelamento da naturalização. Meus queridos, qualquer indivíduo que praticar atividade nociva ao interesse nacional e que for condenado por sentença judicial transitada em julgado, então o indivíduo naturalizado que praticar atividade nociva ao interesse nacional, condenado por sentença judicial transitada em julgado, ele terá o cancelamento da sua naturalização. Tranquilo? Esta decisão, meus queridos, ela possui efeito ex nunc. Lembra? Tunc é para trás, nós já falamos quando nós falamos sobre os efeitos do controle de constitucionalidade. E nunc, professor, nunc, então, ele só perde a sua naturalização a partir da sentença. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Professor, e a hipótese de perda de nacionalidade? Aí nós temos uma das hipóteses de perda de nacionalidade em razão da aquisição voluntária de outra nacionalidade. Por que voluntária, professor? Porque
Se a aquisição dessa outra nacionalidade não for de forma voluntária, ou seja, se o indivíduo adquire outra nacionalidade para o exercício de direitos civis, por exemplo, não há falar-se em perda da nacionalidade. Tudo bem? Professor, como é essa perda da nacionalidade? Perda da nacionalidade, ela se dá por meio de um procedimento administrativo e ela é determinada por um decreto do presidente da República. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Então vamos lá. Só recapitulando então. Cancelamento de naturalização, atividade nociva ao interesse nacional, sentença judicial transitada em julgado. Aquisição de outra nacionalidade de forma voluntária, nós teremos o que? A perda da nacionalidade por decreto do presidente da República. Tudo bem? Mas, professor, é possível que um brasileiro tenha dupla nacionalidade? É possível. Por quê? Lembra o exemplo que nós falamos do italiano? O indivíduo nasce no território brasileiro, mas é filho de italianos. Ele é brasileiro nato pelo critério do ius solis, adotado no Brasil, e ele também é italiano em razão da aquisição da sua nacionalidade pela lei italiana. Tudo bem? E outra coisa, como eu disse para vocês, que essa aquisição ela deve ser voluntária. Porque se houver imposição dessa naturalização pela norma estrangeira, seja lá por exemplo, motivo de trabalho, para exercer uma profissão, para praticar direitos civis, por exemplo, para casar no estrangeiro, para casar no exterior, se o brasileiro tiver que adquirir esta nacionalidade no estrangeiro para o exercício de direitos civis, ou seja, não foi um ato voluntário, ele não perde a sua nacionalidade brasileira. Tudo bem, meus queridos? Então, isso é a nossa nacionalidade, e você está muito bem, anotou tudo no seu caderninho, vamos lá, tudo tranquilo, para a nossa próxima aula.